Ok, estamos gravando. Então, assim, pessoal, esse seminário, a ideia, né, fazer um encontro de 1 hora e meia hoje, para a gente poder discutir algumas questões relacionadas ao artigo que eu passei para vocês. As questões são, assim, de poder primeiro, né, discutir o artigo em si, quais são as impressões de vocês, o que vocês entenderam, quais as opiniões de vocês referente a esse artigo, a reflexão de vocês a respeito do que vocês leram, também dar suporte, e claro, vocês como grupo poderem tirar dúvidas, ideias a respeito da construção das resenhas também. Né? Justamente, por que eu quis deixar o nosso seminário antes da entrega das resenhas? Porque daqui a pouco pode surgir alguma ideia aqui, né? Pode ter um aluno que está com dificuldade para pensar por onde que eu vou ir na resenha, enfim, daqui a pouco vai trazer essas ideias, vai comentar, pode até comentar sobre essa própria resenha, daqui a pouco o aluno já terminou a resenha e vai trazer aqui algumas considerações que fez nessa resenha e compartilhar com os colegas. Também muito bem-vindo, vai ser bem legal. E meu papel hoje, como professor num seminário, não é dar aula. Seminário não é aula. Seminário é a gente fazer uma troca de experiências, de ideias, de reflexões, de opiniões, de pontos de vista. E eu estou aqui para conduzir, vou participar junto, mas não é a aula, né? Eu vou conduzir o grupo e vou, claro, daqui a pouco posso tirar alguma dúvida, se souber, né? Responder e conduzir, assim, levar dentro, conduzir o grupo junto para que a gente possa abordar os temas do artigo, tá? Então, começo abrindo espaço para vocês poderem colocar as opiniões de vocês, alguém tem alguma sugestão, alguma opinião, quer comentar sobre algum assunto específico, né? Então, quero abrir o espaço para vocês. Quem quer começar comentando sobre o artigo, o que achou? Tenho certeza que o César vai querer começar, né, César? Eu ia falar isso também. Opa! Tu viu, né, professor? Isso aí é bullying, hein? Isso é bullying. Não, cara, tu é o porta-voz da galera aí, cara. Não, tranquilo. Professor, eu peguei o artigo hoje, eu até falei com a Roberta, né? A gente está esse retorno ao isolamento, nessas questões assim que a gente pensava que já estavam caminhando para uma solução, né? E agora estão retrocedendo. E isso abala um pouco porque aquilo que a gente estava reconstruindo, principalmente assim nas nossas questões financeiras, né, de quem trabalha assim com questões assim que envolvem as paradas ou não, isso abala um pouco, né? Aí hoje, depois do almoço, eu perguntei para a Roberta qual era mesmo o artigo que nós tínhamos que usar no seminário. Ela me passou, né, dentro do WhatsApp. E aí eu abri, né, e eu gosto muito a forma como eu tenho de estudar, né, é sempre escrevendo, né? Tem uns que leem, outros escrevem. E o fundamento desse artigo, né, é o behaviorismo, né? Que é a questão de que forma o comportamento da pessoa lesada pode ser definitivo a nível da terapia, né, do tratamento, né? Porque realmente há em todo o artigo assim, os contrapontos vão das questões cognitivas de um lado, né, e das questões comportamentais de outro lado, né? Então, os exemplos que o artigo passa, assim, por exemplo, quando a mãe aponta para um objeto, né, para que aquele filho olhe de uma forma pontual, né, estabelecendo um reforço positivo, né, dela ficar feliz, dar mais atenção para ele. Ou seja, aqui, o artigo de hoje ele nos remete à nossa primeira aula. É a primeira aula que tu deste para nós, né, não nessa disciplina de neuro, mas na nossa primeira, a Mônica vai lembrar, a Micaela não faz, o Nelson não faz, mas aqueles que fazem TCC, né? Então, a primeira aula tu falaste muito sobre o artigo de hoje, sem que a gente soubesse que esse artigo ia ser trabalhado em neuro depois de 3 meses, né? Seriam assim as nossas mudanças, porque a neuropsicologia ela nasceu na Primeira Guerra Mundial na Alemanha, quando foram criados hospitais, né,
para que os soldados de guerra afetados, né? Porque na realidade o artigo trata assim de quais os fatores que contribuem para as nossas lesões cerebrais, né? E aí ele cita as tecnologias, né, para que a gente mude o comportamento, e os acidentes, a violência, né, nos trazem traumas cerebrais, né, que é onde entra a neuro. E o comportamento observado, né, é que vai determinar o estágio, né, que a gente se encontra para poder receber uma terapia, um atendimento, né? Porque a análise do comportamento, ela tem, ela é para avaliação, né? Para que haja uma reabilitação, e mostra que o ambiente em que a gente vive interfere diretamente sobre isso. Então é bem legal, assim, é um artigo que eu não vou ler de novo porque ele é bem interessante, assim, ele volta principalmente à questão do comportamento, né? Fazendo essa distinção, né, entre a avaliação neuropsicológica e a avaliação do comportamento. Seria um estágio já dentro da terapia, né? Eles acham assim, avaliação psicológica inicialmente, depois a avaliação comportamental já dentro do processo de tratamento. Então é isso. E aí a questão de Skinner, né, de falar que os nossos hábitos, os nossos afetos livres, as nossas motivações, angústias, elas devem sempre ser consideradas e analisadas, né? E que a cognição, não só o pensamento, mas ele pode se deter, assim, basicamente, né? Ele cita a atenção e a rememoração, assim, a gente lembrar de situações passadas, né? Ter atenção, assim, ou induzido ou natural. Enfim, é um artigo muito rico, assim, muito legal. Eu fiz só um panorama geral, assim, daquilo que eu li, escrevi, enfim. Aí eu deixo agora para o Nelson, para a Micaela, que vou passar para eles, né? Eles me passaram. A Mônica tá bem séria aí. Eu quero falar também. Pode começar então, Mônica, tua hora. Vamos lá, Mônica. Eu vou aos pouquinhos, assim, né, como é que diz o professor, o legal é ir aos pouquinhos quando se tem mais dificuldade de falar, né? Então, eu achei bem interessante também o artigo, gostei muito. Eu fiz alguns apontamentos aqui para seguir uma lógica, né? E achei muito interessante a questão histórica também da abordagem, né, do artigo, né, que trouxe toda essa questão histórica, trouxe como que surgiu, onde que é bom ser usado, né? Então, achei interessante que ela surgiu lá na Primeira e Segunda Guerra, né? Por causa dos soldados feridos, né, que tiveram sequelas neurológicas e tal. E uma coisa que me chamou a atenção é que no artigo fala que em 16 anos, nos últimos 16 anos, só se achou um artigo sobre o assunto, né? E algumas coisas, alguns estudos são lá das décadas de 60, 70 e 80. E eu vejo, assim, que é são intervenções bem... Cada vez mais se fala nessas questões neurológicas e nas intervenções. E outra coisa que me chamou a atenção foi a questão do termo procedimentos que ele usou, que foi usado no artigo, né? Que remete a uma série é um conjunto de técnicas, e aí que nos remete a essa questão multidisciplinar, né? Que não é uma coisa só, e sim toda uma equipe que colabora para fazer esses atendimentos, né? Em especial esses atendimentos para a questão da reabilitação neuropsicológica, né? E eu fui até buscar um outro material para dar uma olhada, que uma ocasião eu fiz na Weiner um curso sobre as intervenções de TCC na área oncológica. E ali porque eu não era muito fã do TCC, em função que ela era meio rasa, assim,
que era muito pontual, que era muito essa questão do comportamentalismo e tal. E ali eu mudei a minha opinião nesse sentido, e aí comecei a olhar mais para isso, porque me chamou muita atenção as questões de intervenção referentes a essa parte de reabilitação. E aí, outra coisa assim que me fez pensar é todo o contexto que o terapeuta, o psicólogo atua, né, junto com essa equipe, não só o cliente, o paciente, e sim toda a rede dele, né? Tanto para formar uma rede, para ver se forma alguma rede num contexto de menos interação social, né? Que fala, né? Que isso também refere ao melhora ou não do paciente, né? Bem como também dar esse apoio para todo o círculo familiar, e inclusive num hospital, por exemplo, né, onde o paciente que tem mais dificuldade, que tem mais sequelas, assim, que às vezes ele precisa estar, né, também pode haver essa intervenção junto com a equipe, né, então acho bem importante todo esse contexto, toda essa rede, né, onde se pode atuar, né? Então, eu queria trazer essas questões, assim, que me ocorreram agora, né? Achei bem interessante também que o artigo, ele explica a diferença da reabilitação, como é que é, da avaliação cognitiva e não é avaliação, é intervenção cognitiva e neuropsicológica, né? E que ela surgiu a partir dos estudos com relação à avaliação, ao cuidado das intervenções cognitivas, né? E aí depois, então, se ampliou mais para as outras questões neuropsicológicas, né? Então, eu acho que mais ou menos seria isso. Sim, eu achei bem interessante também no que fala com relação à avaliação, quando é feita a avaliação, como que ela é feita, que são coisas bem pontuais, né? Qual é, o que precisa melhorar, e qual é as condições, qual é o ambiente, e para depois, então, buscar os procedimentos e fazer todo esse plano de intervenção para melhora ou para saber lidar com isso, para o paciente também aceitar, ou a família aceitar quando há um caso mais grave, né, que tem sequelas muito mais sérias, né, também achei interessante nesse tocante, assim. Então, em resumo, assim, achei bem legal, gostei muito, e acho que seria isso, assim, que eu me veio agora, que eu quis trazer, assim, que eu quis compartilhar com vocês. Que bom, Mônica. E alguém compartilha, ficou com alguma sensação desses assuntos que a Mônica está nos trazendo, né? Porque ela abordou alguns assuntos interessantes, né? Como a questão da escassez de artigos, né, sobre o assunto, né? A questão da avaliação do contexto, né? Quando tu leva em conta a instituição, grupo de apoio, família, tu está trazendo a questão da avaliação do contexto, que é uma das prerrogativas da análise, né, funcional do comportamento, né, que é levar em conta os aspectos contingenciais ambientais, né. Bem interessante a questão também que tu traz da diferenciação entre a avaliação neurocognitiva e neuropsicológica, né, de explicar essas diferenças, e, enfim, achei bem interessante. Se alguém gostaria de compartilhar, pensou em coisas parecidas que a colega pensou,
né? Gostaria de trazer seu ponto de vista, ou continuando e abordando, esmiuçando o que a colega trouxe, ou trazendo um ponto de vista que seja um pouquinho diferente. Nesse contexto, professor, até como eles colocam ali no artigo, que embora tu faça uma análise do comportamento, às vezes tem até protocolos para serem aplicados no sujeito, cliente ou paciente, como queira chamar, mas tu tem que também olhar as funções e as rotinas que essa pessoa desempenha no ambiente familiar dela. Então, no consultório, tu vai ter protocolos, tu vai ter testes padronizados para medir o desenvolvimento daquela pessoa, seja cognitivo ou comportamental, mas também tem que ser avaliado se no ambiente familiar ela está conseguindo desenvolver as suas rotinas habituais. E neste contexto, entra o papel da família também no monitoramento e conseguir trazer para o terapeuta um feedback sobre o desenvolvimento e desempenho desse sujeito. Se ele está evoluindo ou se tem que fazer uma reestruturação do protocolo a ser aplicado nele. Uhum. Ok. Eu posso falar? Vida, pode, vamos. Tá, boa noite, pessoal. Eu estava lendo esse texto e achei interessante, como a Mônica já havia dito ali, que tem pouca, digamos assim, comprovação da eficácia, né, da terapia cognitivo comportamental, e que às vezes muitos profissionais da área têm uma certa discriminação com esse tipo de terapia, talvez até mesmo pelo desconhecimento do seu funcionamento. E quantos benefícios traz, porque ela é bem eficiente, ela segue um plano, tem bastante ferramentas para serem utilizadas, e ela não vem contra o que foi feito anteriormente, mas sim para complementar, né? Principalmente depois de uma avaliação neurológica, onde o paciente teve alguns déficits cognitivos, e ali deixa claro que eles não vão, por exemplo, recuperar se houve um dano muito grande, mas sim poder trabalhar as outras áreas que ficaram preservadas para trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente. Isso foi que me chamou muita atenção. Uhum. Posso falar meu parecer, prof? Ou tu quer falar? Pode falar. Okay. Eu vou fazer mais ou menos um compilado do que eu entendi. Uma das coisas que eu prestei atenção, que nem o César já havia dito e que nem todos os outros colegas já devem ter prestado atenção, é que fala muito de reforço operante, fala de modelagem, fala de alguns conceitos básicos do behaviorismo. Do behaviorismo, isso. E uma das coisas que eu achei interessante, acho que tu até já tinha comentado uma vez numa aula, que para a pessoa que vai fazer esse procedimento, eu não sei como falar, né? Que vai fazer essa avaliação, desculpa, o terapeuta, ele precisa começar, vamos supor, pegar uma atividade que aquela pessoa está com dificuldade de fazer e esmiuçar ela, dividir em partes simples. No caso, vamos nos vestir. Então, colocar primeiro um braço dentro da camisa, depois colocar o outro braço, enfim. Pegar atividades, esmiuçar elas como se a pessoa fosse reaprender aquelas atividades que depois de algum acontecimento, sei lá, por algum, enfim, violência, que nem diz ali no artigo, ou sei lá, algum tipo de que aconteceu com a pessoa teve aquele... Tem uma parte aqui... que também diz assim, o comportamento ele tem que ser observável e mensurável, tem que ser claramente definido. No caso, tipo assim, a pessoa é distraída, ou a pessoa está com falta de atenção. É especificado ali que precisa que esteja bem definido, né? Uhum. Qual é o tipo de atenção, no que acontece que a pessoa não consegue prestar atenção, enfim, para poder saber, né? Pro terapeuta, enfim, e para a equipe multidisciplinar que for
tratar daquela pessoa, saber do que se trata, né? Não uma coisa simplesmente jogada ali, enfim. Tinha uma outra coisa que eu queria falar. Que agora eu não lembro. Peraí. Também tu falou uma vez em aula que eu achei muito interessante, aquela economia de fichas. E fala nisso também no artigo, né? Que o identificador motivador ou reforçador de motivação, quem escolhe é o próprio cliente, o próprio paciente. Então, no caso, se ele vai querer vai se utilizar na terapia da economia de fichas, enfim, ou algum outro tipo de reforçador. Eu achei isso muito interessante também, até porque não é todo indivíduo, toda pessoa que age de determinada maneira com determinado tipo enfim, de terapia, né? E também diz muito do resultado dessa avaliação, dessa reabilitação do terapeuta com o cliente. Se não houver aquele vínculo, aquela conexão, talvez não vá se dar, né, o desenrolar ali, ou talvez seja muito ruim se a pessoa não conseguir criar o vínculo com o... Então, eu acho que é uma coisa bem no sentido delicada, no sentido, não sei te dizer, no sentido que vai ser bem trabalhoso, e tem que ter muita paciência do terapeuta, da família, né? Porque a pessoa... Micaela? Eu acho que tem que ter bastante empenho também, né? Essa técnica, posso comentar sobre o que você está falando, Micaela? Sim, sim. Assim, acho bem interessante essa técnica que você estava comentando, né, de que às vezes os pacientes, dependendo do grau, né, do déficit cognitivo, de uma perda cognitiva, né, os pacientes às vezes acabam tendo dificuldade para resolver problemas, né, por uma dificuldade de memória, uma dificuldade na capacidade de organização do pensamento, né, tem lesões que são orbitofrontais ali que geram dificuldades nas funções executivas. Então, muitos pacientes, ou por um grau de ansiedade próprio que condições de perdas cognitivas geram, né, depressão, os pacientes acabam tendo dificuldade de resolução de problemas. Então, às vezes a gente aprende, a gente ensina junto com o paciente, né, a ele conseguir fracionar um problema maior em etapas, né, e conseguir trabalhar cada etapa dentro de um problema maior. Digamos, eu preciso botar minhas roupas para lavar e preciso secar e depois guardar. Daí ele vê isso como um grande problema, cuidar das minhas roupas. O nome dessa técnica, se eu não me engano, é encadeamento. Né? Então, isso, e também ela pode se perder, né, nesse caminho todo. Isso, né? Então, a gente conseguir fazer um planejamento estratégico para a paciente com etapas. O primeiro passo é tu conseguir recolher tuas roupas. Onde é que tu vai deixar tuas roupas? Né? Vamos botar um lugar para tu deixar tuas roupas sujas, que tu te lembre. Mas daqui a pouco o paciente tem também problema de atenção e de memória. Vamos botar um bip que vai tocar todo dia, mesmo dia, e nesse bip vai estar escrito roupas para lavar. Ele vai pegar as roupas sujas e vai botar na máquina de lavar. E ali vai ter um procedimento, que se ele não conseguir memorizar, vai estar escrito na máquina. Né? A gente vai deixar ali um mapinha mental com todos os passo a passo que tem, das coisas que tem que clicar na máquina. Né? Depois, a gente vai botar um segundo bip para tocar, que geralmente é o tempo que leva da máquina para ficar pronto. Ele vai tirar as roupas e vai botar na máquina de secar. Tem outro bip que vai significar quando é a hora de tirar da máquina. Então, assim, a gente vai pensar passo a passo. Bom, daí a habilidade, será que ele tem capacidade? Está com alguma função de movimento, de nervos motores, de neurônios motores para executar as tarefas ou não? Se ele está preservado a parte motora, bom, ele vai poder de pendurar as roupas. Se ele está com dificuldade para erguer as mãos, vamos pensar num varal de chão, aqueles baixinhos que vai ficar lá na lavanderia já junto com a máquina de secar, ela vai. Então, se pensar e fracionar problema a problema para o paciente resolver um por um, e fazer um planejamento estratégico para isso, a gente chama de encadeamento, e uma técnica que a gente utiliza muito, viu, Micaela? Em diversos contextos, né? Esse fracionamento de problemas maiores em pequenas
atividades. E para cada um a gente vai dando reforçadores positivos. O paciente conseguiu fazer, de se lembrar, já organiza os familiares, os cuidadores, as pessoas próximas e nós, como terapeutas, para reforçar positivamente, com palavras de apoio, de incentivo, né? Quando o paciente consegue fazer um aspecto fracionado de uma atividade maior, que é para reforçar o paciente, melhorar a autoestima do paciente, melhorar a autoeficácia dele, né? A visão dele sobre as suas capacidades, né? Então, a gente vai trabalhando assim nesse aspecto, né? E tu comentaste também a questão dos motivadores internos, né, e externos, que é aquela quarta etapa, acho, do processo de trabalho com os pacientes, né, que a gente vai implementar um trabalho de reabilitação neuropsicológica. A gente tem uma etapa, que é a quarta ou quinta ali, que a gente vai ter que identificar quais são os motivadores internos do paciente, o que funciona com ele, o que ele gosta. Por isso a gente tem que entender o paciente, né? A gente tem que entender como é que é a vida do paciente, quais são aquilo que ele traz no artigo também de tríplice contingência, né? Quais são os aspectos que são motivadores do paciente. O que quando o paciente vai fazer uma atividade, quando o paciente está estimulado a fazer algo, qual é o evento que antecede isso? Qual é o evento estimulador, né? Então, o que estimula o paciente? Ou o que estimulava o paciente antes? Né? O que o paciente gosta? Então, a gente vai usar isso como marcadores motivacionais e de reforço. O paciente gosta muito de comer. Agora eu pensei muito em mim, né? Então, quando ele conseguir fazer uma atividade durante a semana, todo dia ele conseguiu pegar e botar a roupa lá, pelo menos recolher a roupa do chão e botar na máquina, ele vai, no final de semana, vai ter um dia lá que ele vai comer uma tortinha de cereja, que é a tortinha que ele gosta, ele vai se reforçar. Ou daqui a pouco o reforço vai ter que ser imediato. Né? Se um paciente tem dificuldade de memória, de atenção, o reforço vai ter que ser na hora. Bom, tu conseguiu fazer, vai lá e te dá o reforço. É claro que com cuidado, se o paciente comer torta todo dia, daí tu vai levar os glicêmicos dele e vai ficar com outro problema clínico, né? Enfim, eu tô pensando com o meu cérebro gordo, né? Porque eu penso gordo, como diria Judith Beck. Mas, então, assim, é bem interessante o que tu tá trazendo, assim, e é uma forma interessante a gente trabalhar com pacientes dentro dessa dinâmica comportamental. Alguém pensou em algo parecido também? Quer contribuir? Prof, Não, lendo... Quer falar? Alguém falou alguma coisa? Não. não, pode falar, pode falar. Depois eu falo. Lendo o artigo, eu acabei fazendo algumas apontações, assim, mas acho que o início dele, onde mostra que o avanço ele começou a partir da Primeira e Segunda Guerra, me fez lembrar de um filme que ele foi mundialmente conhecido, né, que é o Sniper Americano, não sei se alguém já ouviu falar, mas ele traz essa questão, assim, né, do personagem, ele ser um soldado, né, que é dos Estados Unidos, que invade o Iraque, e lá ele se destacou, e ali fazendo 160 mortes. Então, só que o filme ele trata justamente desse retorno, né? Porque ele acaba desenvolvendo o estresse pós-traumático. Né? Então, o filme ele acaba mostrando isso, como que é este retorno, né? Como que é ele voltar ao normal, porque, enfim. Mas esse artigo ele me lembrou justamente isso, assim, o quanto que é importante, né? Que eles não são máquinas de matar, né? Existe o emocional e precisa ser trabalhado. Então, o que eu achei interessante também que conforme foram avançando esses estudos, né, aí se chegou na questão do processo de envelhecimento, como as demências, né, e a interação entre os campos, né, que é a reabilitação, mas também a parte cognitiva. Então, ali mostra justamente a diferença, né, da reabilitação neuropsicológica e a cognitiva. E, na verdade, eu entendo a cognitiva como um componente, como algo que vem para complementar, né? Até porque a cognitiva ela vai trabalhar mais a questão cognitiva, como diz, né? E a reabilitação não, ela é mais ampla, ela vai trabalhar a parte emocional, vai trabalhar também a cognição, comportamento, né? Busca a qualidade de vida e envolve também a rede, né? Essa rede de apoio que, ao meu ver, é super importante. O que eu achei também interessante assim no artigo
é que ele fala que essa avaliação neuropsicológica, ela avalia os prejuízos, mas também não com esse sentido de, bom, avaliar somente os prejuízos, mas sim o que a gente vai fazer com isso, né? Quais as estratégias de enfrentamento que a gente vai adotar a partir daí. Então, ele serve para poder mapear, né? Para poder estudar ali qual é o campo, o que vai se atuar. Na questão de atenção, aí tem a questão que o César falou, né? Que é a questão de involuntário, né? Do som alto, por exemplo, e do voluntário, que o César também falou, que é a questão da mãe, né? Que é a criança que aponta o objeto ali para essa mãe, e a mãe acaba nomeando, né, o objeto para a criança. Então, ali no artigo ele vai mostrando tudo que é trabalhado, né? E aí eu percebi ali a parte de atenção como exemplo. Que mais que eu achei interessante? Também foi utilizado o comportamento operante, né? Ali no texto, com 3 tipos de pacientes, né? Para melhorar a habilidade escrita, maquinário, né? E também com um paciente com cadeira de rodas, e aí com vítimas de derrame e Parkinson, né? Também achei interessante o que a Mônica trouxe, que eu gravei a questão das datas, daí quando a Mônica trouxe a data, eu falei junto com ela, que foi que na verdade ele só avançou em 1980, né? Então demora um pouco, e aí assim que ela começa a ser aplicada, né? A partir de 1980. Achei interessante também o que o prof trouxe, que é a questão que eu tinha notado também da tríplice contingência, né? O que antecede a resposta e a consequência, né? Para poder identificar o que é incompatível, né, com o que se deseja nesse tratamento. E como observação, também ali foi utilizado a questão de checklist, né, como método e instrumento. Checklist, escalas, que não só são utilizadas com os pacientes, mas também com a rede, né, com familiares, com cuidadores, enfim. E a questão dos instrumentos de intervalos, que eu achei bem interessante isso também no texto. Acho que é isso que eu anotei assim. Que legal. Essa questão do instrumento é muito frisada, né? Alguém também, assim, destacou isso, assim, deixou pensativo essa parte da avaliação, como é feita, se é importante, se não é. Nelson. Pois é, eu vou tentar falar alguma coisa que ninguém falou agora. Ficar por último fica difícil. Não, pode comentar falou, em cima, pode repetir, botar o teu ponto de vista, não, por favor. Não, sabe o que eu pensei, assim, ali que daí a avaliação ali, a neuropsicológica, ela identifica e mensura ali o comportamento, né? Daí depois o que dá essas variáveis desse comportamento ali é uma avaliação mais clínica, que é essa que a TCC faz, né? Que é ali onde o Skinner coloca, que eu acho que também é a base do TCC, assim, de que pensamento automático gera emoção, que daí depois gera consequência. Nessa avaliação neuropsicológica, tu não vai conseguir mensurar isso aí, né? Às vezes o paciente vai chegar e vai estar num estado emocional mais de raiva ou mais triste, isso e aquilo, e aí vai ter que ter essa sensibilidade, esse olhar clínico para isso aí, né? Para saber o porquê que o paciente está se comportando de tal forma e tu conseguir atingir o que o Skinner fala lá desse pensamento privativo, né? Que isso aí tu não consegue fazer ali nessa avaliação. E sei lá, sabe o que eu penso também a respeito disso aí? Fora as outras técnicas ali que, às vezes, outros profissionais que até de outras abordagens, que eu acho que o texto meio que ressalta isso aí, também usam sem perceber, né? Que é ali onde tu falou do que a colega falou também do cadeamento, que é dividir ali as atividades em algo mais simples, no condicionamento operante numa situação de tu dar um reforço positivo para algo que vai valorizar, de certa forma, essa conquista que o paciente tem, né, dessa evolução, e que a gente vê que é uma intervenção que se dá a partir do evento, no sentido de que aqui vale, de repente, a dinâmica desse paciente, né, se tu for pensar numa abordagem mais psicodinâmica.
de como ele vai lidar com esse tipo de evento e com algo que aconteceu na vida dele. Mas a gente tem que ser ciente que, e outras abordagens também aceitar que a intervenção tem que se dar a partir do evento. E às vezes tu não tem tempo, dependendo da doença, de tu voltar lá para no EDIPO ou qualquer outra situação para saber o porquê que o paciente tá sendo tão emotivo ou tão... Então, parece que parece não, né? Que é uma intervenção que se dá a partir do evento e tu tem que pensar a partir daquilo ali. Só que outros tipos de abordagem usam isso aí, o condicionamento operante, isso e aquilo, e acho que o texto fala isso aí sem perceber que está fazendo. Uhum. É interessante, né? A tua fala, ela me fez lembrar de alguns pontos de vista e algumas reflexões que muitas vezes em congressos de neuropsicologia ou em discussões dentro de supervisões entre profissionais a gente tem, né? E que esse artigo ele aborda, assim. Eu gostei desse artigo, mandei para vocês porque ele traz muita coisa de uma forma bem objetiva, aborda os aspectos principais, né, de avaliação, de tratamento, de ponto de vista de concepção de profissional, de terminologias, e dentro disso está abordando um assunto relativo aos testes, né, avaliação e contingenciamento. E isso me traz alguns questionamentos, assim, que eu não trago para vocês como respostas, eu trago assim como perguntas para que vocês possam refletir, né, como profissionais, né? Tô aqui ainda, professor. Oi? Oi? Tô esperando para falar. Tá, não. Pode deixar. Bem rapidinho, já estou finalizando esse ponto de vista, essa reflexão em cima do que o Nelson nos trouxe, né? Eu não sei se você quer falar sobre isso que eu estou falando, Ivete, sobre avaliação, mas assim, isso que o Nelson me deixou pensando, sem querer enrolar muito, e sem ser muito prolixo, como já estou sendo, essa é a questão assim, sempre de pensar que quando a gente associa a avaliação neuropsicológica, muitas pessoas já pensam em testes, em tomografias, em escalas, em questionários, né? Tem que ver como é que está a tomografia desse paciente, a ressonância, para ver qual foi a área afetada, temos que saber qual vai ser o nível de pontuação dele nas escalas para ver as funções cognitivas num VAIS, né, ou num VIS, que se for até 16 anos e 11 meses. Daqui a pouco eu quero entender como é que está a capacidade de percepção visual, visoespacial do paciente, né, capacidade de memorização visual, então vou aplicar figuras complexas de Rey, ou quero ver como é que estão as funções executivas, então vou aplicar o teste de Wisconsin. Então, quando eu falo com as pessoas, principalmente quem não trabalha com neuropsicologia, sempre vi essa impressão, sabe, de que neuropsicologia é uma coisa muito ligada à avaliação cognitiva e aspectos organicistas, de avaliações neurológicas, né? E que justamente o artigo traz um refletir de que isso, inclusive, não é nem a parte mais importante. Claro que a gente tem que entender qual foi o grau de, né, como psicólogos, para nós essa não é a parte mais importante necessariamente. A gente tem que entender, saber, estar ciente de quais são as lesões que o paciente teve, ou qual foi o grau de avanço numa determinada área cerebral de uma doença neurodegenerativa. Isso tudo é muito importante, claro que é. Os testes, claro que nos ajudam a ter scores para medir o grau de déficit, né, que uma condição de lesão, de uma doença neurodegenerativa ou de uma doença psiquiátrica que gera esse tipo de condição de perdas, né, de funções cognitivas, como, por exemplo, a esquizofrenia. Mas o principal mesmo o principal da nossa função, do nosso trabalho em neuropsicologia, não é fazer escalas e ter números, né? É a gente poder entender o quanto esses déficits vão atingir a funcionalidade do paciente. E esse é o termo assim, que eu trago para vocês como muito importante. A função, a funcionalidade, como o paciente vai funcionar
no seu dia a dia? Na interação com os familiares, na interação consigo mesmo, na sua vida particular, na sua vida privada, né, ou no trabalho, né, nas relações afetivas. Então, como isso impacta na vida do paciente. Então, e aí entram as questões que os testes não respondem e nunca vão responder. Né? O quanto um déficit específico vai influenciar na vida de um paciente, né? São as questões que não necessariamente tem respostas, né? Então, e entender o quanto isso prejudica em uma função específica, de que forma que prejudica, né? O quanto o paciente vai demorar para poder se recuperar, como que ele vai se recuperar. Então, essas questões de impacto, né, e de resiliência, o quanto o paciente, porque isso o teste não vai trazer, o teste vai trazer um déficit, o exame neurológico vai trazer a área, mas a motivação, o quanto o paciente está reforçado para buscar a sua melhora, isso afeta os aspectos emocionais do paciente, isso, a avaliação não vai ser por teste, isso vai ser uma avaliação de observação nossa como profissionais da neuropsicologia. E essa observação é a observação do comportamento, de como isso se manifesta na vida do paciente, na funcionalidade dele, e como a gente vai conseguir sentir isso na entrevista com o paciente no setting terapêutico. Pronto. Eu só queria trazer, porque isso é um dilema, né? Essa questão do teste, da avaliação neurológica, e a gente supervaloriza, não que não seja, é muito importante, mas para o nosso Só que assim, professor, só uma questão, é que o artigo ele traz, né, como primeiro passo dentro de todo esse processo que tu estavas falando, a avaliação neuropsicológica, correto? Para ele ter inicialmente uma certeza dos prejuízos cognitivos ou daquelas funções que ainda estão normais, né? Para a partir daí, né, começar a avaliação do comportamento do sujeito, para depois ver isso que tu está dizendo. De que forma tu vai motivar, de que forma tu vai tratar, de que forma tu vai ajudar, né, de que forma tu vai fazer com que ele entenda que ele pode compensar, né, que seria a compensação, assim, de que forma ele pode compensar esse déficit em outra situação, de que forma ele tem que se convencer que aquilo ali é irreversível, ele vai ter que lidar com aquela situação para o resto da vida, né? Então é todo um processo que aparece a partir no artigo, né, como primeiro passo da avaliação neuropsicológica. Obrigado. Era só porque era em cima do que tu falaste. E aí, pessoal, alguém quer considerar alguma coisa a respeito dessa discussão? Ficou pensativo relativo a algo? Oi? A Ivete ia falar, né, professor? É que a minha parte de trabalho, ela fica muito perto disso que o professor falou, entendeu? Eu só queria complementar daí. Não, tranquilo, é que o professor disse assim, o Nelson é o último, eu disse, não, eu tô aqui. Posso passar na tua frente, Beth? Claro, à vontade. Tá. Professor, meu ponto que eu quero dizer sobre a avaliação, como eu trabalho muito, lá a gente trabalha muito com isso, sobre a avaliação com pacientes ou clientes, como a gente fala, com algum transtorno, teve algum acidente, AVC, qualquer coisa assim. Ali no trabalho eu relato muito sobre a rotina lá da ACD, como é que funciona, sobre como o paciente chega, sobre as avaliações que acontecem, que a gente chama de over, né? Como ele é designado para cada função que vai acontecer lá dentro, como terapia ocupacional, fonoaudióloga, oficina ortopédica, ou fisioterapia. Lá na minha resenha eu abranjo muito isso, eu puxo o artigo muito para o meu lado, né? Mostrando algumas características. Que interessante. E o que esse artigo, como ele impactou, assim, se impactou e como que isso ocorreu nesse teu trabalho, né? Como é que isso... Essa é uma pergunta que eu te faço, assim. Cara, quando eu li o artigo, eu me identifiquei muito, porque estou há 5 anos lá, então muita coisa que ali aparece sobre a avaliação, a gente já vem na cabeça quando a gente participa do over. Para quem não entende o over, a gente chama todos os responsáveis, fonoaudiólogo, neuropsicológico, todos assim, sentam e avaliam o paciente, ou o cliente, no caso, e ver qual é a melhor solução para ele, qual é o tempo de evolução dele significativo para a gente manter ele na instituição,
E quando eu li o texto, aquilo me bateu muito da minha rotina do dia a dia, né? E teve vários pensamentos, né? Que nem o que um vê para uma evolução de algum lado pode não ser uma volta para o outro, entendeu? Se a gente está dando uma fisioterapia aquática para um lado, de repente está recuando para outro. A terapia ocupacional está, daqui a pouco, manejando um jeito para ele viver daquele jeito, e a gente está tentando manejar, alcançar outros pontos, entendeu? Mas achei muito legal o artigo e me identifiquei muito. Uhum. Ok. Ivete, tu gostaria de comentar alguma coisa, dizer o teu ponto de vista, como é que tá a tua visão sobre o artigo, Oi. o que os colegas estão comentando? Bom, para começar, uma das colegas falou no transtorno de estresse pós-traumático, né? Eu fiquei assim, quando eu comecei a ler e fui lendo, assim, eu tô muito ligada nessa coisa da pandemia, né? E aí eu fiquei pensando assim nesses pacientes que estão entubados, né, que vão se recuperar, quais são as sequelas que eles vão ter psicológicas, além das físicas, né? E aí, como a gente vai ter que se atualizar e estudar coisas que a gente nem imagina ainda para poder estar dando conta disso, né? E ela fala aqui no início do artigo que a neuropsicologia ela tem que ser definida como estudo científico quase que constante, né? Então isso é bem interessante assim, né? E além de ser constante, ela não se liga só a um movimento, né? Ela tem que se ligar a vários campos, da psicoterapia, psicologia cognitiva, e lá vai um monte de coisa ali, neuroplasticidade, psiquiatria, ela cita vários campos ali, né? E que também não envolve só o paciente, né? Você tem que ter um envolvimento com o suporte que o paciente tem junto dele ou a ausência desse, né? Ela fala também, assim, mais para o finalzinho ali, uma coisa que eu achei bem interessante, que o pré-requisito essencial é definir o que tu precisa melhorar e que o último passo é que vai ser você selecionar métodos ou instrumentos, né? Então, primeiro você vai ter que conhecer aquele ser humano que está na tua frente, as dificuldades que ele tem, as perdas que ele teve, não só físicas, quanto psicoemocionais, espirituais, sei lá, né? E como você vai trabalhar isso? Quais são as melhorias que tu vai ter em função dessa perda? Porque nem sempre tu vai poder recuperar essa perda, né? Então, achei assim que é uma área que, além de tu ter que se especializar, você vai ter que se atualizar constantemente e que demanda um gasto muito grande para te trabalhar, porque ela é muito complexa. Em resumo, foi isso assim que eu achei. Obrigada. Que legal, Ivete. Assim, ó, o que tu tá falando é um dos problemas que a gente mais enfrenta. Por exemplo, quando eu trabalhei no Hospital Mãe de Deus, um dos trabalhos da psicologia, um dos principais trabalhos da psicologia era justamente de trazer o fator compreensão e o fator holístico do ser humano a despeito da visão organicista que apenas se basear em testes, em observação de procedimentos, né, neurológicos, ou sei lá, de outros, cardiológicos. Eu não estou falando só do setor de neurologia, né? Mas eu estou falando da questão da saúde como um todo, porque tu também está abrangendo, falando de pandemia, enfim. Então, na medicina, às vezes o trabalho do psicólogo é de conseguir fazer que o médico ou as equipes de saúde não tenham só uma visão para resultados de testes e de exames, né? Não que isso não seja importante, até o César nos trouxe, né? Que isso é importante, isso é uma primeira etapa, que é a etapa de avaliação, mas a etapa de avaliação, quando a gente fala de testes, a teste é uma parte da avaliação. Os exames, né? A outra parte da avaliação é essa compreensão da pessoa como ser humano biopsicossocial, tu compreender como é que ele se sente referente a isso, o quanto isso impacta na vida dele. Então, é uma junção do que o César nos trouxe,
né, sem desconsiderar, sem se esquecer daquilo que a Ivete está nos trazendo, da visão do ser humano como um todo, nessa avaliação holística. E esse conjunto de fatores, de testes psicométricos, testes laboratoriais, e essa visão e concepção do sujeito como ser humano, né, biopsicossocial, que vai nos nortear, nos auxiliar a como que a gente vai estabelecer o planejamento de tratamento desse sujeito, né? Então a gente tem que também ter essa visão, né, saindo um pouquinho da parte organicista e entrando mais na parte subjetiva do ser humano como um ser subjetivo, né? E que na parte do comportamentalismo, já que eles não gostam muito de mencionar a questão de subjetividade, é como o sujeito funciona, como o sujeito reage à sua interação com os fatores contingenciais do ambiente, né? Então achei bem legal tu nos trazer essa questão, sabe? E também reforçando o que o Rodrigo trouxe, né? Tu reforçou também o aspecto da interdisciplinariedade, né? Entre campos do conhecimento, né? Quando a gente trabalha, a gente fala de neuropsicologia, a gente não está falando só de neurologistas, psicólogos, a gente está falando de uma gama de profissionais que dentro dessa área se colaboram, trabalham cooperando de uma forma colaborativa no tratamento dos pacientes. Então, a gente está falando de fonoaudiólogo, a gente está falando de fisioterapeuta, a gente está falando de pessoas que trabalham com acupuntura, a gente está falando de educador físico, né? Entre outros, perdão, das mais gamas de profissões que eu também não estou mencionando aqui, que interagem e trabalham em conjunto. Então, é também saber trabalhar em equipe e de forma interdisciplinar, né? Só uma questão, dá para ouvir? Sim. Tá, eu só tô com o vídeo desligado aqui, que eu tô numa situação em casa particular. Assim, ó, só uma relação pessoal com o que a Roberta falou, né? O Léo falou, e agora a Ivete falou. Essa questão multidisciplinar. O que a Roberta falou? Nós tivemos no artigo algumas questões ligadas principalmente assim a questões de violência, de automobilismo que comprometem a parte cerebral do sujeito, mas tem a parte do envelhecimento, né? Que naturalmente as doenças neurológicas vêm, né? Como a doença de Parkinson, como Alzheimer, como demências, né? Como questões neurológicas. E o meu pai teve uma isquemia cerebral, né? E dentro de tudo que a gente estudou, assim, a gente pode perceber, né, aquela questão dele ter sido atingido no lado esquerdo, né, do cérebro e os movimentos cessaram no lado direito, né, e todo o atendimento que ele teve no Clínicas, que é um hospital referência, assim, dessas questões multidisciplinares, né, de ter a fono, de ter a fisioterapeuta, de ter a psicóloga, de ter todas essas funções para tentar fazer com que ele tivesse uma qualidade, né? Porque a ideia da reabilitação psicológica é justamente essa, né? Para trazer pro paciente, ou até o artigo ele não fala em paciente, né? O artigo fala em cliente, que é da parte humanista, né? Eu já sou do paciente mesmo, né? Eu acho que no consultório a gente tem que receber um paciente, eu recebo o cliente na parte da engenharia, não consigo conceber um cliente para se tratar psicologicamente, mas enfim. Então, esta questão assim, né, de nós darmos esse conforto para a família. E o Léo tinha dito, né, que é muito importante a observação dentro do lar, né? Quando a pessoa vem, porque, por exemplo, quando meu pai saiu do hospital e veio para casa, todo o atendimento, toda a dificuldade que se teve, né? Até porque esse acompanhamento multidisciplinar, ele é um acompanhamento caríssimo, né? Então tem toda essa ideia assim, né, de dar essa, né, a reabilitação, trazer, né, para o contexto familiar essa esperança de que ou ele pode adquirir outras habilidades, ou a gente vai ter que se conformar que ele vai viver para o resto da vida daquela forma que ele se encontra, né? Então é bem legal assim. O artigo foi muito bom. Obrigado. Professor, não dá para ouvir. Está fechado.
Eita, oi. Agora deu. Pessoal, então é um dos lemas, né, na avaliação neuropsicológica, né, o que a gente não consegue reabilitar, a gente tem que compensar de alguma forma, né? A gente tem que encontrar meios do sujeito de encontrar outras funções, outras habilidades, funções cognitivas que não foram afetadas, que estão, ou melhor, preservadas, para usar a favor do sujeito, para que ele consiga compensar outras funções. E, ao mesmo tempo, a gente trabalhar essa conscientização, né, do sujeito de perceber de que a aceitação e conscientização de que ele está num processo de recuperação, né, e sabendo que muitas vezes esse é um processo onde ele pode ter, né, algumas sequelas que não vão plenamente estar recuperadas, mas que o sujeito vai conseguir ter, daí vem aquela palavra que eu gosto de usar, uma funcionalidade, ele vai conseguir, de alguma forma, ser funcional novamente com o seu ambiente, conseguir retomar a sua vida, né, com autonomia completa, parcial, né. Então, daí entra também aqueles cuidados com ansiedade, depressão, que aparecem no trabalho, né? Que, claro, que daí na abordagem comportamental a gente vai trabalhar isso com contingenciamento, né? Com contingências de condicionamento operante, né? Com reforçamentos positivos. Mas, enfim, bem legal o César trazendo aí uma visão geral, né? E agrupando alguns comentários dos colegas, né? Uma visão, assim, de sistematizar tudo que foi falado, né? Algumas coisas que foram faladas importantes. Então. Já podia valer uns pontinhos para TCC também, né? É uma figurinha. Pessoal, então, assim, eu achei bem interessante os comentários de vocês, a visão de vocês, assim, todos os comentários, sem exceções, são de pessoas que realmente se debruçaram sobre o artigo e não só leram, assim, refletiram sobre o assunto, assim. O César agora conseguindo fazer essa visão, né, de reflexiva sobre tudo que foi falado, foi bem interessante, né? A questão que ele trouxe no início, os mecanismos voluntários e voluntários. Quando a gente fala de voluntário e involuntário, tá claro para vocês, assim, né? Involuntário está relacionado com aqueles aspectos inatos, né? A gente fala de atenção, aquela nossa tendência a olhar para algo que aguçar nossa percepção para algo que nos chama mais atenção, né? Que gera um estímulo mais forte, né? E depois a gente acaba aprendendo isso, né? A gente acaba memorizando os estímulos que geram uma estimulação mais prazerosa, a gente aprende a dar mais atenção para esses aspectos, daí vira voluntário. E o César nos trouxe essa questão, né, trazendo também o início da história, né, da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a questão das técnicas comportamentais, isso é bem interessante. A Mônica nos trouxe também a questão da importância do contexto, do trabalho com a família, né, da diferença da neurocognição e da neuropsicologia, né, pontuando que a neurocognição faz parte da neuropsicologia e foi reforçada nisso pela Mônica também. A Eneida trazendo a questão, né, da recuperação, né, e a questão também do preconceito que existia nesse termo, nesse trabalho da neuropsicologia, foi bem interessante. O Luiz Leonardo trazendo a questão do ambiente, também das contingências ambientais e da questão da discussão dos testes, o papel da família, né, o papel da família também na observação, né, o papel importante da família na continuidade do que a gente trabalha no setting terapêutico, e aí está aquilo que o texto traz, que é um dos fatores muito importantes dentro da neuropsicologia, que é o da generalização. Aquilo que a gente trabalha no setting terapêutico tem que o paciente conseguir implementar no seu dia a dia, né? E por isso a gente trabalha no setting terapêutico, a gente trabalha na casa do paciente, né, em vivo, e a gente também orienta os familiares, né, a observarem, avaliarem, né, pontuarem os avanços do paciente e auxiliarem ele nesse processo de generalização, conseguir implementar isso no seu dia a dia. E o Luiz Leonardo nos trouxe isso, que foi bem interessante. A Roberta trouxe vários aspectos para nós, né, da interdisciplinariedade, né, que depois foi ser reforçado pelo Rodrigo, né,
a questão da reabilitação também, o dilema, né? A diferença entre a avaliação neurocognitiva e neuropsicológica, né? Como a neurocognitiva é um dos aspectos, e ela trouxe, eu me lembro que ela referia assim, que a neuropsicologia é algo muito mais abrangente, né? Que avalia outros aspectos ambientais, né? Também estratégias de enfrentamento. Foi bem interessante. O Nelson trazendo a questão dos testes, né? E a gente podendo discutir a questão dos testes e avaliar assim qual o papel dos testes na avaliação neuropsicológica, o papel do olhar clínico do terapeuta, né, da funcionalidade do paciente. Isso foi bem legal. O Rodrigo, como eu referi antes, né, quando eu falei dos outros colegas, né, a questão da interdisciplinariedade, né, do papel em conjunto lá no trabalho dele, como as profissões trabalham em conjunto, né, no auxílio do paciente, eu achei bem interessante isso também. A Ivete, que traz um contexto, isso foi super importante, né, do que a gente está vivendo hoje em dia, né, do que a gente está aprendendo com isso, e das habilidades novas que a gente está tendo que desenvolver. Né. Não estou te ouvindo, professor. Não está me ouvindo? Mas o resto está me ouvindo, eu acho. Ou não? Eu escutei. Tá. Sim. Então a Ivete trouxe a questão da pandemia, da importância do embasamento científico dentro desses estudos da neuropsicologia, né? E do olhar humanista, assim, da condição de entendimento do ser biopsicossocial dentro desse contexto de avaliação neuropsicológica. E depois reforçou o técnico que o Rodrigo trouxe, outros colegas, da interdisciplinariedade. Eu acho que eu citei todos vocês, né? Então, assim, achei muito rico as contribuições de vocês. Eu acho que dentro desse nosso seminário hoje eu saio, foi bem importante porque a gente está sempre aprendendo. Então, eu também como professor aqui estou nessa troca com vocês e vocês me fizeram pensar em muitas coisas hoje, assim, reforçando algumas coisas que eu já pensava e trazendo pontos de vista interessantes que às vezes a gente não para pensar e avaliar e que com certeza assim me deixam mais reforçado nesses estudos dentro da neuropsicologia. Então, foi um aprendizado para mim também. Então, assim, eu queria abrir, né, para considerações finais, se alguém gostaria de comentar mais alguma questão, trazer alguma dúvida, né, para a gente começar o processo de encerramento desse nosso encontro, né, para discutir esse tema que é tão importante, né, tão relevante dentro da psicologia, né, que é o estudo da neuropsicologia. Eu achei o texto muito rico, trouxe assim, uma gama de informações dentro desse conteúdo, né? Mas ao mesmo tempo eu me surpreendi porque tem pouco estudo nessa área, pelo que eu entendi aí. Eu acho que cabe a nós agora, né, que estamos começando, se debruçar sobre isso aí, quem sabe fazer algum artigo, buscar mais outras maneiras de fazer essa ação, né? Porque para mim assim é fundamental que essa ciência vá progredindo, porque ainda existe dentro da psicologia, em relação às outras ciências, muito preconceito. Não é só em relação a essa terapia, mas a psicologia como um todo, né? Então está na hora de nós botarmos a mão na massa e jogar para o mundo essas informações. Por favor, quero ir nos seminários de vocês, quero ir aprender com vocês no futuro aí, quando se formarem, começarem a estudar. Quero que todos, se eu pudesse ter um desejo, claro, que vocês façam aquilo que for fazer vocês felizes, aquilo que for fazer o coração de vocês vibrar, mas a gente está precisando de pessoas, de profissionais nessa área, né? A gente está precisando de mais produção científica. E, que felicidade se muitos de vocês aqui a gente poder ter esse tipo de desenvolvimento de ciência, né, neuropsicológica, né? Se isso for uma área afim de vocês, seria ótimo, né? A gente está precisando. E que bom se essa disciplina despertar isso em vocês. Isso é um dos objetivos. Com certeza, em mim já despertou, professor. Legal. Alguém gostaria de trazer mais uma consideração final, comentar alguma coisa? Se sentiu representado? Eu continuo inclinado para a disciplina que eu tirei a menor nota, né? Infelizmente. O que eu vou fazer? Chorei com meu 7,5, mas vou seguir fiel com o ego ideal e o ideal de ego.
Porque é isso que eu digo assim, ó, essa parte é legal, mas ela trata um problema de, claro, ou de um acidente, ou de um assalto, ou de uma sequela já na idade né, adulto tardio, que é quando essas doenças neurodegenerativas nos acometem, né? Então, eu acho, Eneida, é bem legal isso que tu falaste, assim, de despertar o interesse em algo novo, né? Porque realmente o artigo mostra que essa reabilitação, ela é principalmente nesses aspectos, né, cognitivos ou comportamentais, que é o TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental, mas é legal. Agora, eu quero chegar naquela parte, né, mais primitiva da nossa existência. Mas, assim, de um modo geral, a colocação de todos foi muito... Eu gosto de ouvir, assim, o Nelson, para mim, ele fala que me indicou como primeiro, mas eu gosto de ouvir o Nelson, assim. Foi quem me fez comprar o DSM, quem me fez, assim, buscar algumas questões bem legais, assim, eu gosto muito dele. O Léo tava com saudade, né, porque simplesmente sumiu. Ele só faz social com a Roberta. Aí os dois são uns amores, né? Ele só aparece nas redes sociais quando tá do lado da Roberta. Os outros ele nem dá as mínimas, né? Então eu acho que foi bem legal essa nossa interação hoje, foi bem boa. Porque pega todos, né? Pena que a Yasmin não tá, mas eu acho que foi bem legal. Oi? 7,5 é nota boa, César. Ruim é tirar 3, 4. Tá reclamando de um 7,5 e não te cobra tanto, é que só tive 9 e 10, né? No meio de 9 e 10 apareceu um 7,5, a gente fica chateado. Né? Ô, Nelson, o César sempre vai chorar por nota. O César sempre vai chorar por nota baixa, meu. Acostuma. A não ser quando eu faça os trabalhos em grupo com o Rodrigo, que é nota máxima, garantida, né? Quando eu fazia os trabalhos em grupo com o Rodrigo, eu tirava nota máxima. Acho que tem que começar a terapia. Isso já deveria. Eu nem vou dizer... Foi muito bom, foi muito bom. O que eu penso disso tu já sabe, nem preciso dizer, tá naquele texto que eu mandei para vocês baseado numa experiência própria minha. Sim. O da nota? Professor. Sim, bem interessante. Elogio não vale nada aí pro senhor. Oi? Elogio não vale nada pro senhor aí. O Nelson e o César são super parceria. Porque eu sempre tô meio atrasada, meio fora do ar, no mundo da lua, eles são super parceria para ajudar o César, super ajuda. Não vale 5/10 elogio. Para ti vale, velho. Que amor. É uma turma bem unida, né? Eu acho tão interessante, assim, como as turmas nesse momento, né, de dificuldade estão unidos, se ajudando, assim, entre turmas diferentes. Esse movimento é muito bonito de ver, né? E eu gosto de dizer isso, né? O mundo ele não está precisando de mais só bons psicólogos, ele está precisando de boas pessoas, né? E quando eu vejo vocês agindo dessa forma, se inteirando dessa forma, eu tenho a satisfação de ver, né, que pessoas que já são profissionais de outra área, mas também vão se formar psicólogos, bons psicólogos, mas também que a gente vai estar recebendo dentro da nossa área não só bons psicólogos, mas também boas pessoas humanas, né, pessoas empáticas, né, com uma visão e senso coletivo, que é justamente o que está faltando na nossa sociedade, né, que está escancarado aí, né, com essa questão da pandemia. Então isso dá uma sensação de refresco para, né? Mas sabe, só uma colocação, Fernando, eu vou te dizer que nem é muito de uma questão de pandemia isso aí agora, porque eu vindo uma instituição que era bem maior, com muito mais aluno, eu acho que a FAMAC ali, por ser muito menos gente, né, a conexão, a sintonia é muito legal entre os alunos mesmo. Eu acho que não é muito por uma questão de pandemia também, né, porque daí acaba unindo mais, mas eu acho que esse vínculo aí é bem bacana ali mesmo. Eu acho também que é porque o pessoal é mais velho, muito mais maduro, né, no caso. Não sei, eu não... Obrigado, Micaela, muito gentil da tua parte. Não, é que o pessoal já trabalha o dia todo, o pessoal estuda, sei lá, o pessoal mais velho, assim, que tem... Acho que tem muito mais maturidade e entende também
o lado empático, né? Que nem o professor disse, entende um ou outro, sabe que o colega ali tem 2 filhos, às vezes não consegue, sei lá, né, fazer um trabalho, alguma coisa assim, enfim. Eu acho que também é mais nessa questão. Isso é uma característica fundamental na psicologia, a empatia. Conseguir entender, para tu entender a dor do paciente e aceitá-lo, tem que conseguir ser empático, né? Perdão, eu te interrompi. E parabéns também para ti, né, Fernando? Porque tu pontuou certinho, que todo mundo falou, hein? Sinal que estava prestando atenção. Acho que o prof não estava prestando atenção. Não, capaz. Eu tô Nada, ele estava né? anotando. Eu vi a canetinha ali. Ele botava o nosso nome. Não estava no Minecraft. Não tem como lembrar de tudo aquilo ali, né, César? Mas, né? Não tava numa... Esses dias eu vi, eu achei tão engraçado. Claro que alguns terapeutas levaram para um lado muito literal e ficaram chateados, mas bom, a gente precisa ter um pouco de humor na nossa vida, né? Que foi, quem não viu, eu sugiro que veja, que é o Porta dos Fundos fez uma brincadeira com os psicólogos nessa época de pandemia, que é um atendimento, né? Que tá o Porchat, né, que é o terapeuta dele, está atendendo o paciente e o paciente falando, porque tá tudo ruim na minha vida. O paciente é aquele, agora me fugiu, um dos primeiros lá que sempre estava desde o início, enfim, que era casado com a Clarice Falcão, agora me fugiu o nome dele. O Gregório do Vivier. Ele é maravilhoso. Daí ele era o paciente, só para assim, uma curiosidade. Daí o Gregório falando da vida dele, daqui a pouco o Porchat assim, não, tudo bem, daqui a pouco dá o barulho do WhatsApp dele. O WhatsApp, não, eu tô aqui te escutando. Daqui a pouco ele, daí começa a dar barulho de clique, Tu tá digitando alguma coisa? Não tô digitando. Não, tá precisando deitar. Ele começa a contar que ele teve um sonho, e no sonho ele estava apaixonado por uma pessoa, e dele foi traído, e quem traiu ele foi com o pai dele. Daqui a pouco dá uma risada. Dele, tem alguém que tá aí junto contigo? Tu tá me atendendo sozinho? Não, eu tô sozinho. Não, tem alguém... não, desculpa, é a minha mulher que tá aqui do lado dele. Então, assim, faz uma brincadeira com o atendimento da psicologia em tempos de pandemia, né? Como se, claro, alguns terapeutas ficaram chateados, mas, claro, não entenderam que é uma brincadeira, né? Mas, ao mesmo tempo, tem isso, assim, eu me lembrei disso porque eu trouxe, não tá anotando, não tá anotando, enfim, tem anotações, né? Então, tem essa curiosidade, né? Será que deu uma repercussão grande disso aí por causa do atendimento online lá, né? E eu tô no grupo lá da outra instituição também, mas tu pensa que a galera se mordeu, assim, a ponto de supervisor meu lá sair do grupo, sabe? Uns a favor do atendimento online, outros contra, mas, poxa, os caras estão fazendo negócio para todo mundo rir ali, né? Não precisa levar para um pé da letra também, né? Tem que entender que é uma sátira, né? A gente não pode levar pro... E quando tu entende, tu tá apropriado do trabalho do psicólogo e da seriedade, tu entende que isso é uma sátira deles, né? Tu entende que isso não é algo literal, né? Então, isso até eu considero uma falta de abstração das pessoas, né? Em alguns casos, de conseguir entender que é uma brincadeira, né? As pessoas são retratadas por eles de uma forma irônica, brincando, fazendo sátira, né? Ainda tem prova amanhã. Bom. Professor, os apontamentos que foram feitos pelo senhor sobre o que cada um de nós disse, faz parte também da acolhida do que nós estamos falando, do que nós estamos fazendo, porque nós, eu acho que enquanto terapeutas, também temos que fazer alguns apontamentos sobre o que o nosso paciente vai dizer, até para que a gente possa passar um plano, né, de ação junto com ele depois. Estou correta? Sim, e não tem problema nenhum de vocês fazerem anotações na ficha do paciente. Eu explico, de vez em quando eu vou anotar alguma coisa, alguma pontuação que eu achar relevante, importante, para que eu possa depois, né, te auxiliar a entender melhor do que a gente está trabalhando hoje. Para isso eu vou fazer algumas anotações, né? Então você vai observar que de vez em quando eu vou pegar meu caderno, vou anotar alguma coisa. Então é referente do que está me falando, quando for algo que seja muito relevante para que eu possa entender, né? Então algumas coisas para que eu não esqueça, né? Eu vou anotar. Geralmente eu não falo de não esquecer, né? Eu falo algumas pontuações importantes. De vez em quando eu anoto, né? Às vezes eu estou te ouvindo, vou pontuar algumas coisas, mas tu não te preocupa com isso. Faz parte do atendimento. Os pacientes entendem perfeitamente. Nunca teve problema. E isso faz parte. A gente anota. A gente tem que anotar algumas coisas. O paciente falou quantos irmãos tem, a idade de cada um. Bom, né? Às vezes a gente não vai se lembrar exatamente da idade de cada um, no nome. Então a gente precisa anotar.
né? E não tem problema algum. E os pacientes, quando a gente explica, mas a gente não explica, o paciente já ativa as fantasias do paciente, né? Bom, pode ajudar qual é o paciente mais paranoide ou não, enfim, né? Já vi alguns aspectos de personalidade, mas é bom a gente sempre explicar para o paciente não ficar ansioso, né? E criando fantasias do que a gente está escrevendo ali. Eu falo sempre no início para o paciente entender como é que eu trabalho. Faz parte. Nós não somos robôs, né? Tá, pessoal? Então, assim, quero agradecer a presença de todos. Acho que foi super rico, foi um aprendizado para todos nós. Acho que esse é um tema extremamente relevante. Acho que as considerações de vocês ajudaram muito, né? E fiquei bem feliz de poder estar nessa caminhada, nessa disciplina com vocês. Foi uma alegria para mim, tá? Então, agradecer a compreensão, a empatia, que é sempre um processo de via dupla, tem que ser sempre, tá? E tenho certeza do sucesso de vocês aí no final da disciplina, na prova. Ela vai estar extremamente acessível, perto daquilo que vocês podem fazer. Com certeza vocês vão ter um desempenho ótimo. Então, agradecer pela participação de todos. Acho que são alunos extremamente dedicados, interessados, poxa, que fazem... Eu sei que vocês estão fazendo um sacrifício dentro do contexto que a gente está, né, social, de dificuldade financeira, de dificuldade de tempo, de adaptação a uma nova realidade que nos gera conflitos diferentes, problemas diferentes, né? Então, dentro disso tudo, vocês ainda dando conta de todas as disciplinas, né? Quando não podendo estar presente, vendo os vídeos, e eu vejo isso pelos artigos de vocês, pelas resenhas, né? Perdão, pelas resenhas de vocês e as provas. Então, eu vejo, poxa, os alunos que não estão presentes estão vendo, entendendo a disciplina, né? Então, isso é importantíssimo. E, poxa, o Leonardo hoje que fez um sacrifício, né? O Luiz Leonardo, para poder estar aqui com a gente. Então, isso acho que até esse esforço do Luiz Leonardo, ele representa bem do que a característica dessa turma, né? Que é uma turma interessada, que é uma turma que busca as coisas, que é responsável, madura. Então, foi um prazer estar nessas aulas com vocês. As próximas aulas vão ser, né, de avaliação, né, de entrega, de avaliação. Então, essa disciplina, os nossos encontros nesse formato, eu estou finalizando hoje, mas com uma sensação prazerosa, que foi essa sensação de estar com você. Prof, me tira uma dúvida, quarta-feira que vem tu vai dar o período pra gente finalizar a resenha do artigo? Ou vai ter aula, vai ter revisão? Na próxima aula? Isso, porque a próxima aula é dia 1º. Daí é o dia pra gente entregar a resenha. Daí o senhor marcou prova pro dia 8. Eu posso dar um espaço para vocês, né? O que eu vou fazer vai ser uma revisão, não vai ser mais aula nesse formato de eu passar coisas novas para vocês. Vai ser uma aula de revisão. Eu vou poder me entregar durante esse período, durante o dia. Primeiro vocês podem me entregar até as 23h30, tá? E nesse período eu vou estar fazendo uma revisão para quem, né, quiser estar presente. Eu vou fazer uma revisão dos conteúdos, tudo que a gente viu até agora. Eu vou dar algumas sugestões para a prova, dizendo o que é o mais importante para vocês irem. Assim, vou nortear um pouco os estudos de vocês. Tá? Vai ser mais rapidinho, né? Acho que não vai... Bom, vai ser o tempo que tiver que ser, né? Mas ela vai ser uma aula mais objetiva, assim. Isso que eu quero passar para vocês, tá? Mas nesse formato de passar conteúdos novos, né? Então, assim, hoje foi o último encontro onde a gente abordou assuntos novos, né? De conhecimento, de troca. A próxima aula é mais objetiva, revisão para a prova, dizer como é que vai ser a prova, como é que vai ser como é que ela vai ser estruturada, né, o que vocês têm, por onde que tem que os estudos de vocês. É uma orientação mais geral que eu vou passar para vocês. Tá bom, pessoal? Ok. Então tá, gente. Boa noite. Então, boa noite, pessoal. Fiquem bem. Até mais. Bom descanso, bons provas. Se cuidem. Até mais. Obrigada, tchau.